Seja bem-vindos ao canal Smart Crypto. No vídeo de hoje trazemos 5 criptomoedas com alto potencial e grande probabilidade de proporcionar bons lucros a médio e longo prazo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Acompanhe o vídeo até o final para identificar excelentes pontos de compra dessas moedas. Antes de começarmos, gostaria de compartilhar uma mensagem inspiradora com vocês. Porque tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Romanos 15:4. Essa passagem ressalta a importância das Escrituras, que nos ensinam e nos encorajam a perseverar e manter a esperança em Deus. Ela nos recorda que os ensinamentos e histórias registrados nas Escrituras antigas são relevantes para nossas vidas hoje, oferecendo orientação e inspiração para enfrentarmos os desafios da vida. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Agradecemos a todos pelo apoio. Fala pessoal, muito bom dia, que Deus possa abençoar o dia de vocês. Hoje vou trazer aqui 5 criptomoedas com potencial para o mercado de alta, tá? Moedas que eu acredito, que têm estruturas, que têm fundamentos, tá? E vou explicar para vocês um pouquinho, mas antes de começar, gostaria de pedir o seu like, para você que não é inscrito no canal, se inscrever no canal, tá? Assim você incentiva a gente a trazer mais conteúdos aqui. Vejo bastante gente por aí falando sobre fundamentos do mercado, tá? Uma moeda vai atualizar não sei o quê. A empresa está crescendo não sei o quê. Você realmente sabe para que serve os fatores externos de uma criptomoeda ou de uma empresa criptomoeda, por exemplo? O objetivo dela sempre vai ser o foco em fazer o quê? Atrair novos clientes, novos investidores, pequenos investidores e, o mais importante, grandes investidores, para que alavanque a sua moeda para cima, o seu capital da empresa cresça, tá? Então, os fundamentos externos servem para isso. E por que eu não gosto de analisar moedas que não têm estruturas gráficas? Porque tudo para mim está no gráfico, tá? Vou mostrar para vocês no gráfico como eu consigo enxergar essas zonas, né? E o que é importante para mim, porque eu consigo ver que, baseado em tudo isso que eu falo diretamente aqui no canal, está tudo no gráfico e eu não preciso ficar olhando lá, a moeda vai atualizar tal coisa. É legal saber disso, óbvio que é. Mas eu não vou apostar todo o meu dinheiro em uma moeda só porque ela está atualizando X negócio ou vai mudar X negócio, tá? Então, a intenção deles quando faz essas melhorias são para atrair novos clientes, principalmente grandes investidores, tá? E o que você espera desses investidores, vou mostrar para vocês no gráfico. Você espera que esses grandes investidores que estão apostando o seu dinheiro nesse projeto, porque tem algum benefício para ele a longo prazo, a médio prazo, ele tem uma aposta sobre isso, ele vai investir seus milhões, bilhões de dólares, tá? Porque tem um fundamento que ele analisou e ele tem interesse. E o mínimo que você espera disso é que quando chegar nas regiões de demanda do mercado, regiões importantes do mercado, ele faça o quê? Ele defenda a sua posição, pessoal. Então é por isso que está tudo no gráfico. Se um grande investidor não está defendendo sua posição de milhões ou bilhões, por que a gente defenderia com 100 dólares, 1.000 dólares? Para quê? Apenas para perder. Então existe uma diferença entre você apostar num projeto que tem uma estrutura gráfica, que tem de fato participantes mexendo nesse mercado, do que contar 100% com a sorte, porque uma moeda X vai atualizar, ponto. Ela tá caindo sem parar numa tendência de baixo, mas eu vou apostar nela. Respeito que se você faz isso, tá? Mas, como se tem em vídeos anteriores, a matéria está aí para não me deixar mentir, 95% dos traders perdem dinheiro porque não sabe, de fato, como o mercado financeiro funciona. Então, a primeira moeda que eu vou falar é a FTM, tá? E já vou explicar basicamente sobre isso nela. Então, é a FTM Phantom. É a primeira criptomoeda que eu tenho uma grande aposta para o mercado de alta. E por quê? Porque a gente tem uma base de preço aqui, certo? Então, aqui está as suas zonas de
demanda do mercado mais importante do mercado macro, perdão. E aqui existe um Fair Value Gap, ela pode até ir lá embaixo, não tem problema nenhum. Beleza? Não vou falar disso agora. Então, quando o mercado chega nessa região depois de uma queda gigantesca, o que a gente espera? A gente espera exatamente isso aqui. Porque se ela tem um bom projeto e existem grandes investidores por trás desse projeto que está apostando milhões, bilhões de dólares, eles façam o quê? Justamente isso aqui. Que eles defendam sua posição. Porque se eles não defender, quem é a gente para defender com 10, 15, 20 dólares? Tá? E quando eu falo no questão, não estou querendo falar que 10 dólares não vale nada, não é isso, pessoal. É porque para mover o mercado precisa de muito dinheiro. Beleza? Então a gente precisa de encontrar moedas que têm estruturas gráficas que informe para a gente que, pô, tem cara grande posicionado aqui, como vocês conhecem como baleias, né? E esses caras estão defendendo essa região. Então, o projeto é bom, eu vou apostar no projeto e eu quero defender essa região junto com os caras. Pô, os caras saíram fora, não conseguiram defender. O que a gente faz? Pulamos fora. Não tem porquê, porque se essa moeda, por exemplo, eu tenho uma aposta nela, ela começa a reverter um movimento, vira uma tendência macro de baixa, para que eu vou ficar apostando nessa moeda se os grandes investidores do mercado saíram fora? Não tem o porquê, tá? Então a primeira moeda do mercado para mim é a Phantom, a FTM. Para mim o melhor ponto de compra dessa moeda ficaria aqui na casa do 0,20, 0,2347 para montar uma posição de compra, tá? Mesmo fator, pessoal. Só que aqui dela é um pouquinho diferente. Colocou um fechamento macro. Isso é para você rodar a moeda a longo prazo aí, tá? Colocou um fechamento abaixo de 0,05. Tem que sair fora. Se ela quebrar a estrutura macro do mercado, tem que sair fora. Mas acredito que ela não pode mais perder essa região aqui, ó. Tá? Do 0,20 aqui, 0,15. Não pode colocar um fechamento aqui abaixo de 0,15. Porque, como cito nos vídeos para vocês, quando ela encontra a sua região onde há investidores, defenderam sua posição. Aí o mercado faz tudo o que interessa para a gente, quebrando uma nova estrutura, mudando a característica, já que estávamos vindo em uma pernada de baixo. E é isso que importa para a gente. O mercado inicia um processo de mitigação, porque aqueles grandes investidores que eu acabei de citar, eles querem pagar o mais barato possível. E ao contrário do que a maioria pensa, eles não ficam comprando aqui, ó. Se eles têm a possibilidade de comprar aqui, aqui eles compram, vamos dar um exemplo para vocês. Eles compram 1 milhão aqui. Chega aqui, eles vendem 900 mil. Sobrou 100 mil. Chega aqui, eles compram 5 milhões agora. Chega aqui, eles vendem 4 milhões. Assim o médio dele está lá embaixo, está lotado de dinheiro e pagando o mais barato possível. Beleza? Então, a FTM para mim, ela tem uma grande probabilidade no mercado de alta de subir e subir forte. Eu falei dela, passei no vídeo anterior no ponto de compra, que era basicamente onde está as regiões. Avisei que ela poderia cair mais um pouquinho por causa da situação do Bitcoin, tá? E ela pode servir até aqui embaixo. Aqui seria o melhor ponto de compra dessa moeda. Para quem está na sala, ela vai fazer basicamente o movimento que eu mostrei da Doge ontem lá, tá? Então é quase a mesma estrutura e ela tem de fazer essa movimentação. E aqui é simples, pessoal. Não tem por que lutar contra o mercado. Não deu certo? Temos que cair fora e procurar projetos com mais probabilidade, tá? A segunda criptomoeda que eu quero falar para vocês, que a gente poderia fazer uma bela visão nela, que também está numa estrutura macro do mercado ainda. É isso que eu falo para vocês, procurem moedas que estão em movimento macro. Esqueçam, por enquanto, moedas que inverteram o seu movimento, tá? Então, Atom ou Atom, sei lá como fala, pode ser um bom projeto para o mercado de alta. E ela também deve chegar aqui na sua região de bom ponto de compra, tá? Ela tem duas regiões importantes, que é essa região aqui. Eu vou deixar de rosa mesmo, só para não ficar pintando, tá? Quando eu seleciono a caixa, só para quem não sabe, aqui no canto direito marca as zonas de preço, tá?
E ela também tem essas regiões aqui, mas essa região aqui é uma região de sell side liquid, pode rolar uma captura de liquidez, né? Mas acredito que ela possa segurar aqui nessa região aqui, ó. Deixa eu ver o preço, 6.516, para ela basicamente fazer essa movimentação também. Vem aqui, segura na sua zona de demanda do mercado, né? Então a gente precisa o quê? Que eu acabei de falar, que grandes investidores defendam sua posição. E a partir desse movimento inicie uma quebra de estrutura do mercado. Isso gráfico semanal, tá, pessoal? Aí o mercado inicia um processo de mitigação para que eles comprem barato novamente. E aí sim comece um novo processo, tá? Então, Atom, eu não sei como fala, sinceramente. Cada um fala de um jeito, né? Mas Atom eu acredito que seja. Para mim, também pode ser um bom projeto, beleza? Que a gente poderia fazer um bom aporte nessa moeda, tá? Essa moeda eu não tenho ainda, pretendo comprar ela caso ela chegue nessa região aqui que eu estou aguardando para que eu posicione melhor, porque também não adianta eu comprar aqui, eu tenho expectativa que ela vai subir, tenho, mas se eu compro aqui e essa moeda resolve reverter o movimento, eu tô lascado. Então por isso que é importante que eu falo para vocês, tentar pagar o mais barato possível dentro das regiões validadas do mercado, tá? Para que, se der certo, você consiga extrair o maior lucro possível dessas moedas. Belezinha? Então, a outra criptomoeda que eu já havia falado aqui no canal para vocês, e quando eu falei, se você prestou atenção, você pegou um belo tiro dela aqui, que foi, e agora ela está voltando, tá? Mas havia falado da XLM já, pessoal. Essa moeda ela tem um grande potencial e vou explicar para vocês a movimentação dela é um pouquinho diferente, tá? Por quê? Ela começa nessa base de preço e ao invés de fazer um movimento de alta, ela faz um movimento de baixa. Ou seja, a gente tem uma tendência de baixa até esse momento. Então, desde que essa pernada seja anulada e o mercado mude sua característica, aí a gente terá uma pernada de alta. Então a gente começa a trabalhar a partir desse movimento, a partir dessa quebra de estrutura, que é um choque, uma mudança de característica do mercado, e aí o mercado inicia o seu novo processo de mitigação. Então ela vem tocar na sua base de preço e volta a falar para vocês o que a gente espera quando uma moeda tem fundamento, que grandes participantes do mercado defendam sua posição. Porque se eles não defender sua posição, não é nossos 10 dólares que vai segurar o mercado. Beleza? Então, essa moeda eu já tenho. Acredito muito no potencial dela, tá? O que a gente pode pensar para ela aqui rapidinho, para o vídeo não ficar muito longo. Aqui ela faz essa quebra de estrutura no gráfico semanal também, né? Então aqui ela indica pra gente, opa, já mudamos a característica e a partir daqui existe uma grande probabilidade do mercado iniciar o seu novo processo, tá? Então, caso ela voltasse lá na região dos 0,12, 0,11, 0,09 e 0,08, seriam belas regiões de preço para montar uma posição de compra para levar essa moeda a médio e longo prazo, tá? O objetivo dessa moeda, como ela já fez essa estrutura de mercado, como cito para vocês, é que sim, pessoal, a longo prazo ela dê continuidade a essa movimentação, já que se isso foi um processo de mitigação, tá? É que a longo prazo ela faça basicamente essa movimentação. Mas, óbvio, colocou um fechamento abaixo da estrutura macro do mercado de novo, tem que sair fora. A gente não sabe qual será o futuro. A gente tem expectativas e probabilidades. É por isso que eu trago para vocês moedas que estão em tendência de alta, beleza? Então a gente tem uma perspectiva que futuramente, caso ela respeite essas regiões, que ela vai superar o topo histórico e dar continuidade a esse movimento, beleza? Outro detalhe que eu falo para vocês, não comprem topo, pessoal. Quantas pessoas vocês viram comprar topo depois do tiro da XRP? É um absurdo. Mas a pessoa vê o mercado subir 90% e comprar
é difícil acreditar, sabe? Mas, então vamos lá, pessoal. E só um detalhe. Não é que eu não acho que ela nunca mais vai subir. Óbvio que eu acho. Até vou falar dela. Ela é minha quarta criptomoeda. Beleza? Porém, pessoal, o que acontece com o mercado é que eles vão forçar vocês, a sair da posição. Eles vão tentar comer vocês vivos aqui, até que o mercado volte lá embaixo. Quando você desiste, eles compram de novo, tá? Isso, você falar, eu vou segurar, eu vou apostar, tá bom, mas um monte de gente sai fora. E aí eles acabam se dando bem sobre isso, beleza? Então a XRP é a quarta moeda que a gente tem uma expectativa grande de mercado sobre ela e basicamente parecido com a XLM, porque ela inicia o seu movimento de baixa, né? E depois ela faz uma reversão de movimento. Então é isso que importa para a gente. Uma mudança de característica a partir desse movimento, né? Opa! Então ela muda a característica desse movimento e a gente começa a trabalhar com essa referência de mercado. Ela inicia o seu processo de mitigação, vem tocar nas suas zonas de demanda, né? E aí a gente espera o quê? Que haja o quê? Que haja defesa, pessoal. E é basicamente isso aqui, ó. E aí o mercado faz uma nova estrutura do mercado, quebrando essa mudando a característica já que a gente está vindo nessa pernada, né? Novamente indicando para a gente que, sim, a partir daqui há uma grande probabilidade de a médio e longo prazo a gente vai testar a primeira região do 1.3 e também a longo prazo a gente pode superar esse topo se ela der continuidade e respeitar as suas regiões de demanda. Mas agora eu olho para você rapidinho e falo, aonde você está vendo que essa moeda pode chegar a 10 dólares? Assim no gráfico. Não que eu não acho, pessoal, que ela nunca vai chegar. Óbvio que eu tenho esperança que ela vai. E torço para que ela vai. Mas é difícil uma pessoa falar para você que o mercado vai sair daqui e vai valer 10 dólares. É o que eu falei ontem no panorama. Quantas pessoas vocês ouviram falando que quando acabasse o processo da XRP, a XRP ia para 10 dólares? Mas e eu pergunto para você, por que não foi? Ela está esperando o quê? Já que é o fundamento que manda, já que era o processo que manda. É o que eu falo para vocês, pessoal. O mercado não funciona como a maioria acha. Eu acredito que muitas pessoas que falam sobre valores de moedas, nem eles sabem como as moedas funcionam. Então, volto a dizer para vocês, procurem moedas que têm base, que estão em movimento de alta. Inverteu o movimento para o movimento de baixa, pula fora, tá? Então, pontos para XRP, pessoal, o que a gente poderia... Falei no panorama sobre pontos dela, tá? Depois, se você não viu, dá uma olhadinha. Mas se ela voltasse lá na região 0,50, 0,55, seria o melhor ponto. Não, melhor ponto de compra não. Seria bom ponto de compra. Para mim, o melhor ponto de compra dessa moeda é caso ela voltasse lá no 0,35, 0,30. É possível? É possível, porque a gente não sabe como será a queda do Bitcoin, tá? Se o Bitcoin de fato vai subir novamente para tentar romper o topo, se ele vai cair direto, o quanto vai influenciar isso, tá? Mas a partir dessa movimentação, ela indica para a gente que sim, há uma grande probabilidade do mercado estar iniciando um novo processo. E caso aconteça o pior, ela vem aqui, reverta tudo. Aí, pessoal, é paciência. A gente tem regiões aqui para baixo que não foram testadas ainda? Temos. E ela tá tudo bem. Então, se o pior acontecer ela for lá embaixo, a gente vai aguardar uma nova confirmação. Para quando ela voltar, a gente pagar aqui de novo. Então, stop é seu amigo. Beleza? Mas acredito sim que a XRP é um grande potencial para médio e longo prazo. E a última é uma das que eu mais gosto, tá? Matic, pessoal. Sim, Matic. A estrutura gráfica dela é muito linda para mim, tá? Eu vou até apagar os desenhos para ficar mais nítido para vocês. Então a Matic para mim basicamente ela já começou o seu movimento de alta, né, esticando. Aí ela arma o pivôzão que nem falo para vocês, colocando a galera na compra, e daí aquela galera que fala assim,
Nossa, a moeda vai explodir, vai para 20 dólares, 30 dólares. O cara vê ela 2,80, o cara compra. Aí o mercado faz o quê? Cai 90%. Nem sei quanto que deu aqui, mas estou chutando, tá? Na cabeça do cara. Por quê? Informações erradas. Porque falam valores que nunca nem foi e por aí vai. Tá? Então, quando ela inicia esse processo de mitigação, a gente espera o que dessa moeda, pessoal? Quando ela toca na sua região de demanda, a gente espera que o projeto da criptomoeda tenha grandes investidores e eles defendam sua posição, pessoal. Então, é basicamente isso que aconteceu na Matic. Então, ela inicia esse processo, quebrando duas estruturas, melhor ainda, né? E aqui ela coloca a galera na compra novamente, que acha que o mercado vai subir reto, e ela inicia um novo processo de mitigação. Então a Matic ela tem um ponto de compra aqui, que eu já vou lá mostrar no gráfico de 4 horas, mas é importante que você saiba que nada impede dela voltar ao 0,40, 0,42, nada impede, porque aí ela, de fato, completaria essa movimentação, ó, para fazer esse movimento, tá? Mas ela é uma moeda que a gente pode apostar nela, e a mesma coisa, reverter o movimento macro, cai fora. Não importa se é Matic, se é Sol, se é o Bitcoin, não importa. A não ser que você queira ficar dando dinheiro para o mercado, perder dinheiro. Se o seu objetivo aqui no mercado é perder dinheiro, aí eu respeito, né? Mas se não for, se você quer extrair o máximo de dinheiro do mercado, você tem que entender que quando o mercado reverte uma tendência, tem um porquê. E você sabe qual é o porquê? Porque tem mais vendedores do que compradores. Os compradores não estão aguentando segurar o mercado. E você vai estar comprado na corda mais fraca, tá? Então, basicamente, ali seria o melhor ponto de compra dela, tá? Mas, como citei, a região dela aqui também é um ponto de compra no gráfico diário. Por quê, pessoal? Porque quando ela faz essa quebra de estrutura, ela indica que aqui sim pode ser um novo processo de mitigação. Ela já vai partir daqui. Pode estaria habilitado para isso também, tá? Então, caso ela voltasse lá no 0,62, 0,58, 0,56, seriam bons pontos de compra. Apesar daqui onde ela está, a gente está comprado nessa região aqui, tá? Mas com o objetivo aqui em cima. Porque acredito que quando ela concluir esse movimento, ela deve dar um novo processo de mitigação, tá? E aí sim a gente pode analisar melhor e comprar em pontos melhores. Mas a questão aqui é falar sobre a moeda a longo prazo, tá? Acredito que a Matic, eu gosto muito dela, por sinal, então acredito que ela tem um grande potencial para médio e longo prazo, tá? E eu gosto dela porque todo mundo fala dela? Não, pessoal, porque para mim, ela e a Sol de gráfico são as mais bonitas, e o Ethereum, tá? Então, como citei para vocês anteriormente, tudo para mim está no gráfico, e é tudo que eu espero. Porque para mim, como citei também nos vídeos anteriores, se só o fundamento mandasse no mercado, as moedas não tinham caído 95%, 98%, 90%. Então, basicamente, o que você tem que entender é que o fundamento serve para atrair investidores. E tudo que você espera é que esses investidores defendam sua posição. Porque se eles não defenderem sua posição, você tem que cair fora, tá? Mas preste atenção, o mercado vai pressionar um monte de gente para sair das posições que o mercado subiu 50%, 60%, para colocar a galera na compra, e aí eles pressionarem vocês para sair da posição. As moedas que eu venho postando sim estão nos melhores pontos de compra, tá? E basicamente, quando você compra uma moeda aqui, quando ela deu start, a gente não tinha estrutura nenhuma do mercado e ela explodiu. Aqui a gente tem o quê? Como citei no começo do vídeo, 100% de sorte. Pode acontecer? Pode. Mas faz as contas no seu lápis aí. Quantas vezes você conseguiu pegar um movimento de 3.000% e quanto dinheiro você perdeu apostando em projetos que não foram, tá? Então aqui seria a melhor ponto de compra, melhores, né? Ponto de compra dessa moeda, já que é a primeira vez que ela tem uma base de estrutura de gráfico. E sim, se ela der continuidade a essa quebra de estrutura do mercado, a gente tem expectativa que a longo prazo ela também supere o seu topo e dê continuidade a essa movimentação de alta.
Porque como eu falei para vocês, se não fizer isso, a gente vai ficar nesse range pro resto da vida. Mas a expectativa é que faça isso a longo prazo, tá? Então valeu, pessoal, até a próxima, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like. Valeu!